A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 235 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 3, o livro de Ezequiel, capítulo 30 e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 14 a 16. Livro de Jeremias, capítulo 3. Se o marido despede a mulher e esta, separada dele, se casar com outro, será que ele ainda voltará para ela? Não seria isso profanar aquela terra? E agora tu, que te prostituíste com tantos parceiros, serás capaz de voltar para mim? Oráculo do Senhor. Levanta os olhos para as colinas e vê onde não te prostituíste. Tu te sentavas à beira do caminho, espreitando-os, como o beduíno no deserto, profanaste a terra com a tua prostituição e a tua maldade. É por isso que faltaram as chuvas copiosas e até mesmo as tardias. Mas continuaste com cara de prostituta, sem vontade de te envergonhares. Como ainda gritas por mim, tu és meu pai, tu foste meu guia na juventude? Será que ele ficará irado para sempre, continuará irado até o fim? Assim pensavas, mas praticavas todo o mal de que eras capaz. Na época do rei Josias, o Senhor me falou: viste o que fez Israel, essa rebelde? Dirigiu-se a todo morro alto e prostituiu-se à sombra de toda árvore frondosa. Pensei, depois de tudo o que fez, voltará para mim. Mas não voltou. Sua irmã, a infiel Judá, viu tudo isso. Viu que eu tinha despedido a rebelde Israel por causa de todos os seus adultérios, entregando-lhe o documento de divórcio. A infiel Judá, sua irmã, não se amedrontou. Entregou-se também ela à prostituição. Com a frivolidade de sua prostituição, contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo, Judá, sua irmã infiel,
não voltou a mim de todo o coração, mas só de mentira. Oráculo do Senhor. O Senhor, então, me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa que a infiel Judá. Vai e grita ao norte estas palavras: volta, ó rebelde Israel, oráculo do Senhor. Não desviarei de vós a minha face, porque sou misericordioso, oráculo do Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconhece o teu pecado, pois te rebelaste contra o Senhor, teu Deus. Dispersaste teus passos com estrangeiros, debaixo de toda árvore frondosa, sem obedecer à minha palavra. Oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, pois o vosso amo sou eu. Vou tomar-vos, um de uma cidade, 2 de uma tribo, para reconduzir-vos a Sião. Vou dar-vos pastores segundo o meu coração, que vos governarão com conhecimento e inteligência. Quando vos tiverdes multiplicado e crescido na terra, naqueles dias, oráculo do Senhor, não se falará mais em arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Não se lembrarão dela, nem a irão procurar, nem fazer outra. Naquele tempo, Jerusalém será chamada Trono do Senhor, e à sua volta estarão reunidos todos os povos, em nome do Senhor. Não mais se deixarão levar pela teimosia de seu coração maldoso. Naqueles dias, a casa de Judá irá procurar a casa de Israel, e juntas voltarão da terra do norte para a terra que dei em propriedade a vossos pais. Eu, no entanto, pensava: vou adotar-te entre meus filhos e dar-te uma terra desejável, a propriedade mais esplendorosa das nações. Eu pensava ainda: vós me chamareis de pai, e jamais deixareis de seguir-me. Mas, qual a mulher que trai seu companheiro? Vós me traístes, ó casa de Israel, oráculo do Senhor. Um vozerio chega das montanhas, o choro suplicante dos israelitas, porque perverteram o seu caminho, esqueceram o Senhor, seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, curarei vossa revolta. Eis-nos aqui, a ti voltamos. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Com certeza, os lugares altos, o Egito nos morros, é tudo mentira. Com certeza, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Desde a juventude, aquela vergonha devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e seu gado, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, que nos cubra nossa ignomínia, pois foi contra o Senhor, nosso Deus, que pecamos, nós e nossos pais, desde a nossa juventude até hoje, sem escutar a palavra do Senhor, nosso Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 30. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, profetiza. Assim diz o Senhor Deus. Gritai: ai, aquele dia, porque o dia está próximo, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, tempo dos gentios ele será. Uma espada entrará no Egito, haverá angústia na Etiópia. Quando no Egito tombarem os transpassados, quando tiraram as suas riquezas e seus fundamentos forem demolidos. A Etiópia, Líbia e Lídia, toda a mescla de povos, Cube e a população das terras aliadas, tombarão com eles pela espada. Assim diz o Senhor: cairão os que apoiam o Egito, está decadente o orgulho de sua força. De Magdol a Siene tombarão pela espada, oráculo do Senhor Deus. Será uma desolação no meio das terras, e suas cidades estarão no meio das cidades arrasadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando atear fogo no Egito e todos os que o ajudam forem destruídos. Naquele dia,
sairão de mim mensageiros em navios para aterrorizar a tranquila Etiópia. E entre eles haverá angústia nesse dia do Egito, pois ele já vem. Assim diz o Senhor Deus: porei fim às riquezas do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e seu povo com ele, a mais temível das nações, serão trazidos para devastar sua terra. Desembainharão as espadas contra o Egito e encherão a terra de cadáveres. Transformarei os braços do rio em terra árida. A malfeitores venderei a terra. Por mãos de estrangeiros devastarei a terra e seus recursos. Eu, o Senhor, falei. Assim fala o Senhor Deus: acabarei com os ídolos e porei fim aos deuses de Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito. Farei reinar o pavor na terra do Egito. Devastarei Patros, atearei fogo em Tanis e farei justiça contra No. Despejarei meu furor sobre Sim, praça forte do Egito, e exterminarei a multidão de No. Atearei fogo no Egito, Sim se retorcerá de dor. Em No se abrirão brechas, e Mênfis será atacada em pleno dia. Os jovens de Heliópolis e de Bubaste tombarão pela espada, e sua população irá ao cativeiro. Em Táfnis o dia ficará escuro, quando eu quebrar ali os cetros do Egito e puser fim ao orgulho de sua força. Nuvens cobrirão a terra, e suas filhas irão para o cativeiro. Assim farei justiça contra o Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no 1º mês, no dia 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, quebrei o braço do Faraó, rei do Egito. Ninguém o enfaixou, nem aplicou remédios ou ataduras, a fim de recobrar força e empunhar a espada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: aqui estou contra o Faraó, rei do Egito. Vou quebrar-lhe os 2 braços, tanto o braço bom como o já quebrado, e farei cair a espada de sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, entregando-lhe minha espada na mão. Assim quebrarei os braços do Faraó, que gemerá diante dele como um trucidado. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando entregar minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra o Egito. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e saberão que eu sou o Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 14 a 16. O estúpido se farta de seus próprios modos, acima dele está o homem de bem. O inexperiente acredita em qualquer palavra, mas o precavido atenta para os passos que dá. O sábio teme e se afasta do mal. O insensato vai em frente e dá-se por seguro. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 3º do livro do profeta Jeremias. Aqui aparece fortemente a expressão conversão. Para alguns, essa expressão entende-se como apelo, para outros pode ser entendida como uma reprovação. Lembramos que nós estamos falando de Jeremias. Jeremias é reconhecido como um profeta apaixonado, entusiasta. Ele tem o desejo de exortar sempre o povo para que esse povo que é do Senhor se volte novamente para o Senhor, que o seu coração não compactue com os outros poderes, mas sim se volte para o Senhor. De modo que, num primeiro momento, nós podemos
entender, sim, essa expressão como um desejo de conversão. Sempre é possível retornar. Por outro lado, como reprovação. Nos versículos de 1 a 5, já no início desse capítulo, nós vemos inclusive a comparação que se faz em relação à mulher divorciada. Pode ela ter direito de voltar novamente? Mais adiante, fala-se da terra profanada, fala-se inclusive da prostituta, uma expressão forte que aparece aqui e que vai, de alguma forma, recordar essa infidelidade desse povo eleito do Senhor, a infidelidade de Judá, que negou o Senhor e não seguiu os seus caminhos, compactuando com os outros poderes. Fiquemos com essa palavra. Sempre é possível converter-se. Deus nos dá a graça dessa mudança de mentalidade. Mas ao mesmo tempo em que a conversão soa para nós como um apelo, a conversão é uma reprovação das escolhas erradas, das más ações. Portanto, quem muda precisa verdadeiramente mudar de vida, no sentido de que não é possível mudar só um pouco, mudar em alguma direção e continuar vivendo coisas de antes. É preciso uma mudança total e fiel. Bom, hoje nós também ouvimos o livro do profeta Ezequiel no capítulo 30. E é importante que sempre tenhamos como referência de que Ezequiel caminha sob o influxo de Jeremias. E aqui nós vamos fazendo esses paralelos. É muito interessante porque aqui no capítulo 30 de Ezequiel nós vamos encontrar uma seção de caráter escatológico, essa palavrinha que significa das coisas últimas, ou podemos dizer o dia do Senhor. É a única que não foi datada, mas talvez esteja cronologicamente ligada ao capítulo 29, nos versículos de 1 a 16. E consiste de 4 oráculos. Todos esses oráculos começam com a expressão "assim diz o Senhor". Nós os encontraremos no versículo 2, no versículo 6, no versículo 10 e no versículo 13 desse capítulo. 4 oráculos que irão aparecer ali, referidos ao dia do Senhor. De modo, meus irmãos, que precisamos estar sempre atentos e capazes de escutar a voz do Senhor, que está sempre nos convidando à conversão e que está sempre preparando-nos para o instante derradeiro, quando a história encontrar a sua consumação, quando então todas as coisas atingirem o seu fim. Peçamos hoje ao Senhor que nos ajude, para que de fato, reprovando as nossas ações más, as escolhas erradas de nossa vida, nós procuremos no Senhor, unidos a Ele, em aliança com Ele, convertermos verdadeiramente e escolhermos unicamente os seus caminhos, e que assim estejamos preparados. Como hoje nos vai recordar Provérbios, o sábio teme o mal e se afasta. Portanto, também nós temamos as coisas que são más, nos afastemos delas e busquemos unicamente o Senhor. Assim seja. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!